Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 173, de 180. Rixas e queixas. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam a tribunal. Justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e a cada hora. Precisamos dela para a garantia da paz, quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência. Nos mínimos atos, usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Todos estamos acordes em obedecer espontaneamente aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Lembramo-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que, em nossas indisposições e ressentimentos, há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Evitemos rixas e queixas. Para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens, e para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência, o controle do pensamento e o governo da língua. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante de mais uma lição, rixas e queixas. E Emmanuel utilizou esta passagem do apóstolo Tiago, que escreveu assim em seu evangelho: de uma só boca procede bênção e maldição. E é verdade. Então, de uma só boca pode proceder as duas coisas. Mas Tiago nos adverte: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Então, é uma lembrança para que a gente possa perceber que nós temos que estar sempre trabalhando assuntos altruístas para que possamos sempre falar de bênçãos
e nunca de maldições. Então começa dizendo Emmanuel: julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam a tribunal. Então, quando se fala justiça, a gente acha que é uma coisa muito distante de nós, né? Que nós estamos no tribunal. Sem isso, nós não estaríamos na justiça. Mas ele diz assim: justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e a cada hora. Precisamos dela para a garantia da paz, quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência. Então ele está dizendo que a justiça é um assunto de todos os dias. Porque se nós percebermos as nossas atitudes, elas têm que estar pautadas na justiça, não é? Então por isso que ele é assunto palpitante, né? E dela precisamos a todo momento. Ele dá aqui alguns exemplos. Nos mínimos atos usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Então ele está dizendo que nos mínimos atos nós temos que utilizar a justiça. Ele diz assim: conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Então, que nós sabemos, não é, o significado de cada um entrar numa fila e não querer furar a fila como muitos fazem, né? Então, nós conhecemos o nosso lugar e não desrespeitando o lugar do outro, não é? Continua dizendo: todos estamos acordes em obedecer espontaneamente aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança da via pública. E realmente todos nós estamos concordados nessa situação, porque se isso não fosse, nós teremos naturalmente um caos no trânsito, não é mesmo? Continua dizendo: não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Quando nós compramos um aparelho elétrico, nós sabemos qual que é a voltagem dele, não é mesmo? Para que a gente não aplique aquele aparelho numa tomada inadequada, não é? Diz ainda: em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho, se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Então, se você não quer que o seu direito seja afetado, você também não pode desdenhar o direito do seu vizinho, não é? É bem claro isto. Há pessoas que não pensam assim, mas infelizmente estão na ignorância. Continua dizendo: lembramos-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança, a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Então, ele está nos lembrando aqui que nós temos que lembrar dessas semelhantes imagens para que a gente não entre em indisposições e ressentimentos, não é? Que a gente não caia nessa cilada. Porque nós temos que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, assim como pensamos na nossa. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, e vice-versa. Mas ele ainda continua dizendo: evitemos rixas e queixas. Então, que nós temos essa consciência de evitar rixas e queixas com as pessoas no dia a dia. Não é? Não temos motivo para isso. E não criemos também, não é? Na conclusão, ele diz: para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos às instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens. E para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos
a divina providência, o controle do pensamento e o governo da língua. Olha que coisa interessante. Então, nós temos que resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, ou seja, da nossa e dos outros, atendendo às instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens, que viemos aí melhorando, não é? Agora, para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a divina providência o controle do pensamento e o governo da língua. Então, é o orai e vigiai. Nós temos que vigiar muito nossos pensamentos e nossas palavras, para que nós não caiamos em nenhuma dessas duas ciladas. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.